Muito bem. O Senhor Jesus vivo está e está nos ajudando, nos conduzindo. Temor não há quando estamos em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esses louvores, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Por favor, agora nesse momento, fala ao nosso coração através da tua santa palavra. Pois oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos dar início à exposição do texto de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo de número 9. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Nós estamos aqui, desde o domingo passado, expondo o capítulo 3 de Romanos, e estamos falando também sobre a integridade do povo de Deus. A integridade do povo de Deus. O que é integridade bíblica? Foi falado várias vezes no domingo passado. A integridade bíblica é pensar, falar e agir em conformidade com a verdade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a identidade. Para sabermos que integridade está em nosso coração, nós vamos falar sobre a nossa identidade, como começa a compreensão da nossa identidade. Olha para o versículo 9 e acompanhe a leitura junto comigo. Que diremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é túmulo aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Nós vamos ler até aqui. Então, mais uma vez, eu quero que juntos nós façamos mais uma oração, pedindo que Deus nos capacite a entender esse texto, que Deus me capacite a transmitir o que esse texto diz com exatidão, a exatidão bíblica. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado mesmo pela tua palavra, pelo teu cuidado conosco. Nós temos ela traduzida em nosso idioma. Fala aos nossos corações, nos capacita, Senhor, a entender as verdades que estão contidas nesse texto. Nos ajuda a aplicá-las em nossa vida. Ó Deus, que a tua santa palavra dirija os nossos passos, que a tua santa palavra esteja presente nos nossos corações. Tira de nós as distrações, os incômodos, que fazem com que a gente fique desconcentrado nesse momento. Por favor, Senhor, nos proteja, nos livra de todo mal, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Para falarmos de integridade, e nós começamos esse assunto na semana passada,
E eu vou repetir qual é o conceito de integridade bíblica. Quando nós olhamos para a Bíblia, a integridade vai além de sermos pessoas boas ou que fazemos coisas boas. Não, a integridade bíblica é pensar, falar e agir em conformidade com a verdade de Deus. O padrão é o padrão de Deus. Então, se nós que somos filhos de Deus, que somos chamados para vivermos uma vida íntegra, nós devemos aplicar as verdades de Deus na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar e na nossa forma de agir. Mas para darmos início, hoje, a um tema mais específico sobre integridade, nós precisamos conhecer a nossa identidade. A identidade é aquilo que nos define. Ora, muitos dos judeus tinham uma identidade, a nacionalidade de judeus, nasceram em Israel, pertenciam ao povo de Deus. Mas, em relação à fé, eles não poderiam ser chamados filhos de Deus, porque o coração deles não foi circuncidado por Deus. Eles viviam acreditando que a lei poderia salvá-los e a obediência da lei era o caminho para a salvação, quando eles não conseguiam obedecer isso e não conseguiam assumir essas verdades. Então, por mais que eles tivessem a identidade de povo de Deus, nasceram em Israel, porém, eles não faziam parte do povo de Deus de fato. O coração deles estava distante de Deus. Era o povo da promessa. Receberam muitos privilégios. Paulo fala sobre esses privilégios. A lei, a circuncisão. Porém, as ações, as palavras e os pensamentos não eram em conformidade com a verdade de Deus. Eles queriam o aplauso humano. Eles não queriam agradar a Deus, mas queriam ser beneficiados por esse aplauso humano. Se achavam superiores às outras nações, os gentios. Os gentios. E no capítulo 3, nós iniciamos ele com um diálogo. Um diálogo imaginário, um recurso que Paulo usava para tentar convencer o judeu que estava ouvindo a leitura dessa carta, a ele começar a pensar que Jesus Cristo era suficiente para a salvação, que Jesus Cristo foi o único que cumpriu toda a lei, que Jesus Cristo é o sacrifício de Deus em favor dos homens, que Jesus Cristo era aquele que veio para cumprir as promessas que estavam nos profetas. O judeu lia Isaías. Isaías é considerado o profeta messiânico. O judeu lia Zacarias. Por isso que ele sabia que o Messias vinha de Belém. Eles tinham consciência das promessas de Deus. Mas quando Jesus veio, Jesus confrontou esses homens acerca da vida deles. Os embates de Jesus com os fariseus, os embates de Jesus com os religiosos, saía do campo da superficialidade, do que era superficial, que todo mundo via a religião, e aprofundava para a questão do coração. O judeu sabia que ele não deveria adulterar, mas Jesus disse, aquele que olha para uma mulher e deseja em seu coração, ou seja, seus pensamentos, já cometeu o adultério, infringiu a lei. Então, para falarmos de integridade, é necessário conhecermos a nossa identidade. Quem é o homem, segundo as Escrituras? O homem é criado por Deus. Nós somos criaturas de Deus. Eu não sei se você que nos assiste ou alguma pessoa aqui acredita que nós somos produto de uma evolução. Nós não somos produto de uma evolução. Nós fomos criados por Deus. Adão e Eva foram criados por Deus. E a partir dali, a criação se multiplicou, chegando até nossos dias. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Elas podem rejeitar a Deus,
mas são criaturas de Deus. Elas podem dizer que Deus não existe, mas mesmo assim elas não anulam a verdade que Deus as criou. Então, as Escrituras apontam que o homem é criado por Deus. As Escrituras apontam também que o homem é sustentado por Deus. Afinal de contas, quem manda a chuva sobre a plantação? Deus. Quem manda o sol? Deus. Deus é que rege todo esse universo. Então, por mais que as pessoas digam que elas não estão debaixo da regência de Deus, elas estão debaixo da regência de Deus. Quer elas acreditem, quer elas não acreditem. Elas estão debaixo do controle de Deus. Elas podem rejeitar esse controle porque elas querem viver uma vida totalmente depravada, imoral, uma vida sem pudor. Sim, podem dizer que Deus não existe, mas isso não anula a existência de Deus. Deus continua existindo e Deus continua regendo. Ele é que sustenta o homem. Nós aqui, somos dependentes de Deus. Olha, queridos, uma das coisas mais extraordinárias que estamos fazendo exatamente nesse momento é respirar. E eu falo isso em um momento da nossa história que nós ainda estamos vivendo a pandemia, em que muitas pessoas queriam respirar, mas não podem respirar. Pessoas que têm recursos, dinheiro, mas não podem comprar o ar. Não podem fazer o seu pulmão funcionar. Não podem. Dependem de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós nem sabemos direito como que o ar está entrando em nós. Sabemos um pouquinho de ciência, mas não somos experts nessa área. Então é um milagre isso que está acontecendo agora, olhando para tantas pessoas que morreram por falta de ar nos seus pulmões, estavam doentes. É um privilégio respirarmos. É um privilégio termos o nosso coração batendo nesse momento. Para adorarmos a Deus aqui, podemos estar aqui. Quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar adorando a Deus? É um privilégio, sim, nós somos dependentes de Deus. Dependente de Deus. Cada coisa que acontece nas nossas vidas, nós dependemos de Deus. Circunstâncias difíceis acontecem a todos os instantes na nossa vida, mas mesmo assim nós dependemos de Deus. Nós não podemos nos apoiar nas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos depender de Deus. Dizer isso, verbalizar isso, Deus, nós dependemos de Ti. Porque não dizer isso é arrogância. Porque de fato nós dependemos de Deus. Então quando eu não quero depender de Deus, isso é arrogância. Porque de fato nós assim o dependemos. Para tudo, exatamente tudo. A pessoa pode dizer, eu consegui tudo através do meu trabalho. Tudo bem. Mas quem fez teu coração bater? Quem é o autor da vida? Quem? Não sei. Deus. Não sei não. Deus. Então Deus sustenta o homem depende de Deus. Só que tem um problema. O homem nasce caído. Desde o dia, não é que ele cai do berço, tá? Não é que ele cai da mão da parteira, do médico. Não, é o pecado. Essa palavra caído é porque ele nasce em pecado. Desde Adão, o pecado entra na humanidade e é uma heresia dizermos que nascemos perfeitos e vamos aprender a pecar conforme a gente cresce. É uma heresia. Não tem fundamentação bíblica. Nós nascemos caídos. Desde aquele dia do Éden, foi feita uma promessa para Eva, que da descendência dela viria um descendente que esmagaria a cabeça de Satanás. Satanás iria ferir o calcanhar. E de fato veio Jesus. Essa é a primeira promessa nas Escrituras Sagradas falando de Jesus Cristo. Então é uma heresia dizer que nós nascemos perfeitos só porque somos uma criancinha quando nascemos, um bebê. Nasce em pecado. Essa é a percepção de Davi no Salmo 51. Eu queria que você olhasse o Salmo 51, no versículo 5. Salmo 51,
no verso 5. Só um instantinho. Diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O que aconteceu no Éden? Qual foi o grande problema? O grande problema é que Adão e Eva nos representavam. E eles tinham toda a possibilidade, porque eles não eram conhecedores do bem e do mal, a aceitar o conselho de Deus. Eles tinham todas as possibilidades de dizer não para a tentação que a serpente colocou no coração de Eva. Ela podia ter dito não. Nós, depois disso, nascemos, crescemos e nós não temos possibilidade em nós mesmos de dizer não para o pecado. Nenhum ser humano, por mais bonzinho que seja, ele pode com suas forças dizer não para o pecado. O pecado está nele, ele nasce em pecado. Ele não é pecador porque ele peca. Mas ele é pecador porque a essência dele é essa. Então por isso ele comete pecados. Ele pode não agir de maneira pecaminosa, mas pode pensar de maneira pecaminosa. Pode falar de maneira pecaminosa. Então já infringiu a lei, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 23. Qual era a proposta da serpente para Eva? E que nós acabamos caindo na mesma lábia da serpente. O pecado trouxe consigo a falsa ideia de autonomia. Não dependemos de Deus. A grande dificuldade que nós temos de evangelizar as pessoas hoje, de falar de Jesus para as pessoas, é justamente elas acreditarem que não precisam de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu já estou trabalhando, eu estou vivendo a minha vida, eu tenho uma profissão, eu vou até para algum tipo de culto religioso, mas no decorrer dos meus dias durante a semana, eu vou viver por minha conta. Isso é autonomia, sem dependência de Deus. Olha só, quando a serpente conversa com a Eva, ela diz o seguinte: olha, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque vocês não vão morrer, Deus mentiu. O que vai acontecer é que vocês serão como Deus. A proposta é ser igual como Deus. A criatura ser igual a Deus. Conhecedores do bem e do mal. Autonomia, você não precisa mais de Deus para Deus dirigir os teus passos. O que você deve fazer e o que você não deve fazer. É isso hoje que nós vemos. Pessoas não querem ouvir que estão erradas. Não querem ouvir falar sobre um Deus que reprova o pecado, mas querem ouvir falar sobre um Deus paz e amor. Um Deus que aceita os seus pecados. Ora, nós cantamos uma canção aqui que diz o seguinte, que Deus nos aceita com os nossos medos, falhas e temores. Nos aceita nessa condição, mas transforma essa condição depois em uma condição de homens e mulheres dependentes de Deus. Então Deus sim aceita nós como nós estamos. Nós chegamos deformados pelo pecado e Deus começa ali a operar o grande milagre da salvação e depois da santificação, que é a quebra da influência do pecado em nossas vidas. Essa autonomia de Deus, esse desejo de estar por conta própria, de não ter ninguém que fale alguma coisa, surgiu no Éden. Não é uma filosofia, não é alguém que criou isso, esse slogan. Não, foi o pecado. E o pecado é a separação de Deus. Quando eles decidem comer do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, houve separação. E a partir dali, eles nos representavam e por isso nós todos caímos. Por essa razão também, Davi diz, desde que nasci, sou pecador. Então sim,
Todos nós nascemos debaixo do pecado, da maldição do pecado. Só Jesus Cristo pode nos libertar. E em relação ao pecado, não existe ninguém que possa afirmar que é inocente. Essa é uma frase forte, mas não existe ninguém em relação ao pecado que pode declarar: sou inocente. Cristo, somente Cristo, pôde declarar isso. Mas ele ficou mudo, ficou em silêncio, porque a sua obra, as profecias que tinham sobre a sua obra, diziam que ele morreria por nós. O judeu daquela época poderia olhar Isaías 53 e ver o servo sofredor. Ele poderia olhar o texto de Isaías 53 e ver que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ou seja, aquela lança que penetrou Jesus Cristo, que nas suas costelas é a iniquidade das nossas vidas, transpassando o nosso Mestre, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Eles poderiam ter olhado para essa realidade e identificado: é nossa culpa. Mas endureceram o coração deles naquele momento. E um gentil da guarda levanta os olhos e diz: de fato, matamos o Filho de Deus. Então não há inocentes. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender em relação à identidade. Para começar a falar sobre identidade, a gente tem que entender que nós somos pecadores e nós nascemos assim. Nós não nos tornamos pecadores porque fazemos coisas erradas. Nós nascemos dessa forma. Não há nenhuma solução para isso. Não há psicólogo que resolva isso. Não há médico que resolva isso. Não há nada. Nem as pessoas fazendo só coisas certinhas também não resolvem esse problema. Todos nascemos debaixo da maldição do pecado. E pode ser que aquele que estava lendo a carta naquele momento, aqui a carta de Paulo, lá para as pessoas que estavam ouvindo, judeu, de raça de Israel, olhasse para aquilo ali e dissesse: não, mas peraí, então que vantagem tem nós sermos judeus? Porque parece que tudo que a gente ouviu falar não faz sentido. E Paulo, ele vai expor de maneira agora, não no seu raciocínio humano, mas na Bíblia. Olha, vamos ver os fatos agora, veja os fatos. E ele vai expor isso com clareza. E aí, no seu auditório, aquele que era judeu, poderia perguntar: que concluiremos? Então, estamos em posição de vantagem? Ora, o judeu achava que porque tinha a circuncisão e tinha a lei, ele tinha vantagem na frente de todo mundo. Ele achava que ele podia viver a vida que ele quisesse viver, roubar, furtar, adulterar, mentir, enganar, enfim, fazer tantas e tantas coisas ruins, e no final das contas Deus ia ter peninha deles. Não, você é judeu, então tá ok, pode entrar. Não há nenhuma vantagem. Deus não faz acepção de pessoas, a gente leu isso em versículos anteriores, em uma exposição anterior. Então, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Queridos, vamos contextualizar. Se nós estamos hoje numa igreja ou assistindo pela internet uma pregação, isso nos dá alguma vantagem em relação às pessoas? Eu estou falando para a salvação, se não somos salvos. Estamos separando um dia do nosso domingo só para escutar, sabe, porque não tem nada o que fazer. Há alguma vantagem depois de escutar isso, então eu vou ser mais santo e sou merecedor da salvação? A resposta é não. Para sermos salvos,
é preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado por causa do amor de Deus pelas nossas vidas, que Ele pagou o pecado, o nosso pecado na cruz, nos substituiu na cruz e ressuscitou para nos dar a esperança que um dia nós também estaremos com Ele em sua glória. Paulo responde não para aqueles que achavam que ainda tinham alguma vantagem. Não! Agora preste atenção na afirmação de Paulo. Já demonstramos que tanto judeus que tinham a lei escrita, quanto gentios que não tinham a lei escrita, mas estava no seu coração, eles conheciam a revelação geral de Deus, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. Todos nasceram debaixo da maldição do pecado. Essa é a afirmação de Paulo. E aqui nós podemos aplicar para os nossos dias, pensando nos nossos filhos. Se nós confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos criar nossa expectativa que nossos filhos são crentes. Não. Crente é aquele que confessa o nome de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, por mais que nossos filhos, filhas sejam bonitinhos, engraçados, vêm para a igreja, sabe cantar música, sabe até versículo decorado, mas se não tem Jesus como Senhor e Salvador, eles não são cristãos. Precisam ser confrontados com a palavra de Deus e receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Todos nascemos debaixo do pecado. Todos nascemos debaixo do pecado. Não há saída para isso. Então você já nasce, não é uma opção. Quem optou por você? Adão e Eva. Eles representavam. Então, por um pecado de um, entrou o pecado na humanidade. Mas pelo sacrifício de um, há possibilidade de resolver o problema. Jesus. Então não podemos afirmar que somos inocentes. Ninguém pode afirmar que é inocente. Mesmo nós, que temos confissão de fé cristã, podemos afirmar que somos inocentes. As únicas credenciais que possibilitam a nossa entrada no céu é o fato de crermos em Jesus Cristo. É pelo que Cristo fez na cruz. Isso é um choque para o judeu que achava que tinha que fazer alguma coisa. É um choque para as pessoas hoje também que acham que precisam fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus. É mais fácil as pessoas encherem uma igreja porque elas acreditam que elas fazendo alguma coisa, dando dinheiro delas, fazendo sei lá o que, elas facilitam o processo da salvação. Porque elas acreditam que a fé, o relacionamento com Deus é como se fosse uma gangorra. Quando faz coisa boa, gangorra não, uma balança. Quando faz coisa boa, cria mérito com Deus. Cria mérito com Deus. E quando faz coisa ruim, é demérito. Está ruim com Deus. E precisa fazer alguma coisa. Eu vou me consertar com Deus. Vou varrer o chão da igreja. Porque é uma coisa para a igreja, uma coisa santa, e vai resolver a minha vida. Mas não pede perdão para os seus pecados. Não muda, não se arrepende. Como que isso vai ajudar o coração da pessoa diante de Deus? Como? É dando dinheiro para que outras pessoas tenham a possibilidade de crer em Jesus Cristo. Não, também não. Então, isso dá um tilt na cabeça das pessoas que ouvem, que a salvação é de graça. Porque, de certa forma, todos nós temos uma fé legalista. E eu vou dar um exemplo disso. Quando você depende de alguém, olha para o teu coração, veja os sentimentos como é. Poxa, eu dependo dessa pessoa. Poxa, eu estou dependendo agora para comer de alguém. Olha quanta humilhação eu estou passando. Olha, eu estou dentro da casa de alguém morando de favor. Quanta humilhação. Nós não entendemos
que somos abençoados e devemos desenvolver um coração grato. Estamos sempre achando que é melhor dar do que receber. Por isso que as pessoas não entendem que precisam dar alguma coisa para Deus para receber a salvação. Sim, o dar no sentido de ofertar, no sentido de práticas de boas obras é melhor do que receber. Todavia, para a salvação, não, é gratuito. A única coisa que nós entramos nesse pacto é com o pecado. O que nós podemos oferecer para Jesus Cristo no momento da nossa salvação? O quê? Sei cantar, sou bom, nunca enganei ninguém. É isso que nós vamos oferecer para Jesus? A resposta é não. Nós entramos com o nosso pecado. E Jesus Cristo entra com o sacrifício dele, que é mensalmente representado aqui pela ceia do Senhor. O suco de uva representa o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor de nós. Por isso que praticamos a ceia, para lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. Muito bem, e o que é o pecado? O pecado é o estado de separação de Deus. O pecado é errar o alvo. E qual o alvo que é errado? Nós fomos criados para a glória de Deus. Espelhar e espalhar a glória de Deus. Quando nascemos, já nascemos fora desse propósito. Já nascemos em pecado, separado de Deus. E precisamos desesperadamente de ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos da salvação. Muito bem, e que são os pecados? Pecados são as consequências da separação de Deus. Então, porque está separado de Deus, isso terá consequências na vida dessa pessoa. E o apóstolo Paulo vai afirmar isso. Primeiro com os pecados da língua, depois com o pecado da violência e depois com o pecado da consciência. Da consciência. Uma consciência que, no final das contas, conclui que é inútil servir a Deus. E eu quero que você olhe para o versículo 12 agora, porque ele começa com a palavra. Ele diz assim: todos se desviaram. Todos se desviaram. Essa palavra todos significa em sua totalidade. Estão desviados do propósito de Deus. Que qual é? Qual é o propósito de Deus? A glória do seu nome. Glorificar o nome dele. Então todos se desviaram disso. Absolutamente todos. Tornaram-se justamente inúteis. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa. Não é que a humanidade é inútil porque ela não sabe fazer nada. Olha, se você olhar as construções, elas são maravilhosas. Se você olhar a tecnologia, ela é maravilhosa. Através da tecnologia, nós estamos transmitindo esse culto para várias pessoas assistirem que não estão aqui. Isso é tecnologia, é maravilhoso. É útil? É útil. É útil que alguém invente uma vacina que seja 100% eficaz para o coronavírus, para a Covid-19? É útil? É útil. Então, como Paulo está dizendo que todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis? É que essa inutilidade, ela começa quando o ser humano não dá a glória para Deus. Ele cria a vacina, mas ele não diz, não, foi Deus que me deu a criatividade para fazer isso. Os insumos que existem para essa vacina são tirados da natureza. Olha, eu criei algo a partir da natureza. Então não há glória para Deus, há glória para os homens. Nesse sentido, é uma inutilidade, por mais que seja útil para nós usarmos um celular, usarmos um computador, termos várias coisas disponíveis para nós, elas são úteis e, ao mesmo tempo, quando não rendem glórias para Deus, são inúteis. Para o reino de Deus, são inúteis. Não facilita de nenhuma forma a salvação de um homem. Ah, eu comprei um celular novo, estou salvo. Não, não funciona assim. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis em cumprir o propósito de Deus, que era espelhar a sua glória e espalhar a sua glória. Estão desviados desse propósito. Não há
ninguém que faça o bem. Em que sentido? Existe o bem hoje fora da igreja, fora do meio cristão? Existem pessoas fazendo o bem? Existem. Tem pessoas que estão dando comida para os pobres. Tem pessoas que estão ajudando voluntariamente em algum serviço, num asilo, em uma creche. Isso é bem? É, mas não salva. Por mais que isso seja o bem, não é o bem relacionado ao que Deus queria para a humanidade. Que esse bem apontasse para Ele, para a glória dEle, para a regência dEle no mundo. Então as pessoas podem sim fazer o bem com interesse próprio. Pessoas podem fazer o bem para no final das contas ganhar uma medalhinha. Que fez o bem. Que é bondoso. Pessoas podem dar rios de dinheiro para uma entidade filantrópica com anseio de apagar no seu coração alguma dor que sente por saber que vive uma vida distante de Deus e separada de Deus. E sabe que tem alguma coisa errada dentro de si. E para anestesiar esse pensamento, acaba fazendo supostamente o bem. E esse bem alcança as pessoas. Porém, não é o bem que é agradável a Deus. Então ninguém vai ser salvo por distribuir cesta básica. Mas as pessoas precisam de cesta básica. Mas ninguém vai ser salvo por isso. Era isso que eu queria que vocês compreendessem. Que esse bem está relacionado aos propósitos de Deus. E as pessoas não fazem, no geral, o bem com o propósito de glorificar a Deus. Apesar de algumas vezes mencionarem o nome de Deus. Mas no final da conta, esse bem é um desejo que ele se torne moeda de troca em um momento posterior chamado juízo de Deus. As pessoas são conscientes do juízo de Deus, que terão um encontro com o seu Criador. Então, Paulo diz, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se desviaram e nascem dessa forma. Perceba que até aqui nós estamos falando sobre condenação, aqueles que estão condenados, estão sem Jesus. Por isso que são essas afirmações tão duras. Você que é cristão, confessa o Senhor Jesus Cristo como Salvador e como Rei de suas vidas, pratica as boas obras com o intuito de fazer o bem que aponta para Deus. Você está cumprindo esse propósito, ou não? De glorificar o nome de Deus. Tornaram-se juntamente inúteis no propósito de espelhar e espalhar a glória de Deus. Como eu disse. Não há ninguém que faça o bem. A autonomia fez os homens buscarem somente os seus próprios interesses. Ou seja, a pessoa faz o bem pensando em ganhar alguma coisa. Isso aqui é visível em qualquer cultura, tá? A pessoa faz um bolo, leva na casa da outra. A outra recebe o bolo. E já fica na cabeça a responsabilidade de devolver aquela vasilha com outra coisa para não ficar em dívida. Está aqui claramente isso. Está claramente visto. Sempre tem um interesse. E ai de alguém quebrar esse paradigma. Nossa, eu dei algo para alguém e essa pessoa não retribuiu. Não retribuiu. Se nós pensarmos o que nós damos de retribuição para Jesus Cristo pelo que Ele fez na cruz, nós vamos nos assustar. Eu vou repetir. Se nós pensarmos o que nós damos de retribuição para Cristo, para o que Ele fez na cruz por nós, nós vamos nos assustar. Nós damos o pecado como retribuição. Não nos submetemos a Ele. E reclamamos quando alguém não devolve algo com alguma comida lá. Enfim, a autonomia fez com que os homens busquem os seus próprios interesses. Tudo tem interesse por trás. Tem algum interesse por trás. Não é altruísta, não é pensando no próximo. Não é um fim de ajudar de fato o próximo. Não é.
vamos aprofundar um pouco mais. Examinemos as consequências do pecado, a separação de Deus. Nós aprendemos que dentro da identidade que nós temos, nós nascemos separados de Deus, em pecado. E quais são as consequências disso? Primeiro, na nossa forma de falar. Olha lá, suas gargantas são um túmulo aberto. E aqui eu tenho uma primeira teoria do que Paulo queria dizer. E a primeira teoria é que as pessoas de tão arrogantes, orgulhosas, elas acabam se tornando, na maneira de falar, verdadeiros túmulos que querem engolir alguém. Eu não sei se você já escutou a expressão de alguém que está contando que foi conversar com outra pessoa e a outra pessoa ficou tão brava que quase engoliu ela. Você já ouviu essa expressão? Talvez seja isso aqui. De tão arrogantes, de tão difíceis, elas acabam sendo pessoas que na hora de falar parece que querem engolir as pessoas. Essa é a primeira teoria que eu tenho. A segunda teoria que eu tenho, eu acho que essa aqui se aplica melhor ao texto, é que essas pessoas são como túmulos, as suas bocas, a garganta é como um túmulo. Um túmulo tem o quê? Coisas podres. Isso é compatível com o ensino de Jesus Cristo. Abra lá em Mateus, capítulo 12, 34. Mateus, capítulo 12, de número 34. Vamos ver o que está escrito. Raça de víboras. Aqui é um diálogo de Jesus Cristo com os religiosos. Ele começa muito bem essa conversa. Ele já diz assim de cara, raça de víboras. Víboras são serpentes venenosas. Não existe víbora que não tem veneno. Ele está querendo dizer que a boca dessas pessoas, quando professam palavras, essas palavras são envenenadas. E ele diz o seguinte, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de coisas podres, a boca só vai falar coisas podres. Esse é o pensamento de Cristo ao afirmar isso. Então, quando Paulo está usando esse argumento, ele está usando esse argumento dizendo o seguinte, olha, quando vocês começam a falar, vocês falam segundo aquilo que está dentro de você. Ensinamento de Cristo no Sermão do Monte. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas, e aqui vem o pecado da língua, enganam, mentem, fofocam, aumentam, caluniam. Esse é o estado do homem sem Deus. Paulo está provando nas Escrituras Sagradas, usando um salmo. Na verdade, ele aqui vai falar várias citações de salmos, profetas e do livro de Eclesiastes. Vários, ele vai citando. Por isso que está dessa forma descrito. Versículo 10. Como está escrito. Ou seja, a fundamentação de Paulo aqui é bíblica. E ele está dizendo no versículo 13, usando as Escrituras Sagradas, principalmente o Salmo 5, versículo 9, que a garganta daqueles homens são como um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. E aqui, olha a continuidade do texto. Veneno de serpente está em seus lábios. Em outra expressão, em outra tradução vai dizer, veneno de víboras está em seus lábios. A víbora é uma cobra que sempre terá veneno. Então, o coração do homem sem Deus é um coração envenenado pelo pecado. Ele peca com a língua. Aparece isso na vida dele. Paulo está querendo que as pessoas que estavam ouvindo a leitura daquela carta, inclusive nós aqui, começássemos a refletir sobre a forma que a gente fala com as pessoas. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Esse é o intuito de Paulo. Se estamos falando com arrogância, é porque dentro do nosso coração ainda tem arrogância. Se nós estamos falando com soberba, porque dentro do nosso coração ainda tem soberba.
Precisamos da transformação do Senhor. E o texto continua no versículo 14. Suas bocas estão cheias de maldição. Maldição é o contrário de bênção. Ao invés de abençoar, as pessoas estão maldizendo as pessoas. Maldição. E a amargura é um sentimento. A pessoa amargurada é aquela pessoa que vive com raiva, de cara feia, chateado, que na hora de dar uma resposta para alguém, sempre dá uma resposta atravessada. Então faz isso com a boca. Suas bocas estão cheias de maldição, ao invés de bendizer, amaldiçoam. E cheia de amargura. Não fala coisas boas, porque dentro do coração só tem raiva. Raiva de alguém, raiva do mundo, raiva do planeta, raiva de Jesus. Estão amargurados. Então, até agora, Paulo fala sobre os pecados da língua. Mas no versículo 15, ele fala sobre os pés. E os pés lembram a ação. Lembra? Falar, pensar e agir em conformidade com as verdades de Deus é a integridade bíblica. E Paulo está dizendo que tem um jeito de falar que demonstra que uma pessoa não tem uma identidade com Deus. Não tem. Está aparecendo, é o raio-x da alma da pessoa, através da fala. E o segundo é através das ações. Seus pés são ágeis para derramar sangue. E alguém poderia dizer o seguinte, cara, eu não derramo sangue de ninguém. Eu não mato ninguém. Eu não faço nada de mal. Eu queria que você olhasse o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Queria que você fosse até esse texto. Só um instantinho. Eu vou abrir ele também aqui, para a nossa leitura. E se você já encontrou, faça uma leitura aí em silêncio. E faça uma reflexão enquanto você lê das tuas ações. Porque João, ele está sendo enfático aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. O que está escrito? Quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia o seu irmão é assassino, derrama sangue. Porque o que o assassino faz? Derrama sangue. Então, quem odeia o seu irmão é sim assassino. De onde João tira isso? Queria que você olhasse Mateus 5, 22 agora. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Palavras de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Vamos olhar no versículo 21. 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Não derrame sangue. E quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então você pode se apressar, assim como o judeu, e dizer assim, rapaz, não derrama o sangue de ninguém. Mas quando você vai fazer uma reflexão mais profunda, talvez você já disse que tem raiva de alguém, ódio de alguém, já chamou alguém de doido. Simplesmente, nós estamos errados. Errados. Derramamos sangue, sim. A Bíblia prova isso. Então, seus pés são ágeis para derramar sangue, ou fazer o mal, ter atitudes de maldade contra as outras pessoas. Falar totalmente contrário do que as verdades de Deus diz, e agir totalmente contrário do que a verdade de Deus diz. Perceba que você tem agilidade, eu tenho agilidade de fazer o bem, mas algumas vezes nós usamos essa agilidade para fazer o mal. E podemos achar que não estamos fazendo mal, mas olhando para esse texto, nós vamos chegar à conclusão que sim, nós estamos fazendo mal.
Era isso que Paulo queria que seus leitores concluíssem. Os judeus estavam ali e ele estava dizendo, vamos pensar mais profundo. Olha a forma de vocês falar e olha a forma que vocês falam. E olha as ações de vocês também. Violência. Alguém fez algo, não, vamos logo apedrejar. Mataram Estevão. Por puro interesse. Mataram Estevão, apedrejado. Mataram os profetas. Diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Mataram o próprio Paulo, decapitado. Violência. Violência. Ação de violência. Versículo 18. Agora vamos aqui aos pensamentos. Palavras, ações e pensamentos. Aos seus olhos, segundo a sua percepção, segundo aquilo que você acha de si mesmo, segundo aquilo que eles achavam de si mesmo, eles concluíram, é inútil servir a Deus. É inútil temer a Deus. Se eu não sou salvo porque sou judeu, porque nasci como judeu, é inútil servir a esse Deus que se fez homem, que morreu numa cruz humilhado, é inútil fazer isso. Por isso que os judeus negam a Deus. Porque eles não querem um Jesus humilhado na cruz. Eles não conseguem pensar em um Jesus que se fez servo, que se humilhou, que se doou por nós naquela cruz. Eles querem um Jesus revoltado, que faça a nação de Israel a megapotência do mundo. Era isso que queria. Eles queriam Jesus chegando com um cavalo branco na entrada de Jerusalém, dizendo assim, ó, vamos agora se rebelar contra Roma. E Jesus entra num burrinho, mostrando que o reino dele é de paz. De paz. Aos olhos daqueles homens é inútil, não ganha nada temer a Deus dessa forma. Não ganha nada. Algumas pessoas pensam assim hoje. Quando se fala sobre a salvação, quando se fala sobre santificação, lutar contra o pecado, é inútil fazer isso. Está todo mundo fazendo diferente. É o pensamento que norteia. Aqui, a carta que Paulo está escrevendo, porque tinha um problema lá, e também os dias de hoje. É inútil fazer essas coisas, não tem ganho nenhum aqui. Está tudo, sabe, ruim. E eu estou aqui temendo a Deus? Não, aí começa a pensar. De uma maneira que esquece as verdades de Deus. As promessas de Deus. De quem Deus é. Então, veja que a identidade, ela é muito importante quando a gente vai falar de integridade. Porque quando a gente começa a entender que nós somos pecadores, que realmente isso aqui faz parte do nosso dia a dia, a gente vai ver que a lei é importante para nós. A lei aponta que nós somos pecadores e que precisamos de Jesus. É o que Paulo vai continuar. Principalmente para homens e mulheres que diziam que eram religiosos, mas na verdade eram ateus. Eram ateus. Eles não negavam, na verdade esse ateísmo de hoje é uma balela, uma falácia. Não, Deus não existe. Nessa época o ateísmo era diferente. Era Deus existe, mas nós vamos fazer o contrário. Como se ele não existisse. Tá bom? Ele está cego, ele está surdo, ele está mudo, ele não pode falar nada. E Paulo diz, olha, Deus está vendo tudo. Inclusive ele vai julgar os segredos do coração do homem. O pecado. O pecado deturpou a imagem de Deus nos homens, tornando-os insensíveis e cheios de arrogância. A gente já viu isso aqui. Cheio de arrogância na sua forma de falar, agir e de pensar. O evangelho é a solução. É a única forma de corrigir a deformação do pecado em nossa alma. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, não existe correção do coração através de falas bonitas, de ações bonitas, ou de pensamentos assim, todo florido. É preciso o evangelho.
É preciso Jesus Cristo. É preciso reconhecer que nossa identidade somos pecadores. Sem entender isso, nós não precisamos de um Salvador. Porque se nós não somos pecadores, vamos ser salvos de quê? Sim, nós somos pecadores. Paulo provou isso nas Escrituras Sagradas. E o Evangelho é a única forma de corrigir. A única forma que vai corrigir a deformação do pecado é alguém que cumpriu a justiça. E quando Cristo morreu na cruz, Deus aplicou a justiça dele contra o pecado em Jesus Cristo. Ele recebeu todo o nosso pecado sobre si. E quando nós aceitamos a Cristo, Cristo aplica a sua justiça em nós. Adão aplica o seu pecado em nós, Jesus aplica a sua justiça em nós, o perdão dos pecados. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso as pessoas precisam de Jesus Cristo. Nós não precisamos de autoajuda. Nós precisamos de Jesus, de ajuda do alto. Nós não precisamos de frases de efeito. Nós precisamos de Jesus. Jesus. Jesus é o Salvador. Não existe pregação do Evangelho quando a lei é omitida. Por quê? Porque a lei mostra o pecado. Mas nós temos que falar também do pecado, que é a separação de Deus, a identidade do homem e as consequências disso na vida de um homem e de uma mulher. Versículo 19 diz o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aquele que estão debaixo dela, que acredita, aquela pessoa que acredita que se cumprir a lei vai ser salvo. Sendo que está mentindo para si mesmo, porque também sabe que no seu íntimo não cumpre a lei. E agora, aquela boca que fala com arrogância, aquela boca que falava com amargura, maldizendo as pessoas, vai ter um impacto com o Evangelho. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca, aquela boca que amaldiçoava, aquela boca que tinha veneno, se cale. Se cale. E todo mundo, judeus e gentios, esteja sob o juízo de Deus. A lei não salva, a lei aponta para o pecado. E a boca que era arrogante, agora diante do juízo de Deus vai ter que se calar. Você pecou. A lei serviu para isso, para apontar o seu pecado. Você não tem o que falar. Não há justificativas. Estamos diante daquele que vê os segredos do nosso coração. Portanto, final da ideia, ninguém será declarado justo diante dele, Deus, baseando-se na obediência da lei. Porque sabe agora, pela exposição do texto, que não pode, na sua força, cumprir a lei. Precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. Todos nós aqui precisamos de Jesus. Você que assiste essa mensagem, você precisa de Jesus. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E essa consciência vai nos desesperar, porque essa consciência vai falar aos nossos corações que nós estamos errados. O judeu sabia que estava errado, no seu íntimo ele sabia que estava errado. O gentio sabia que estava errado, mas eles procuravam o quê? Suprimir a verdade de Deus, para viver uma loucura e uma mentira. E Paulo diz que nós precisamos do Evangelho, precisamos ser circuncidados no coração, ter transformação do coração. A incapacidade humana de cumprir a lei revela a condição de debilidade humana. Nós somos fracos, nós precisamos de um Deus forte, precisamos de um Deus que cuide das nossas vidas, precisamos entregar o nosso coração a Jesus Cristo, para Jesus tratar esse nosso coração, que ora faz com que palavras ruins saiam da minha boca, que ora faz com que ações ruins saiam do meu corpo, e que faz com que os meus pensamentos estejam distantes da verdade de Deus. Nós precisamos da intervenção de Jesus em nossas vidas.
Nós somos incapazes de cumprir a lei, mas temos Jesus que cumpriu a lei totalmente. Nós temos Jesus. Diante desse estado, dessa identidade de pecador, os homens irão responder de maneira positiva ou negativa às verdades do Evangelho. Qual é a tua resposta para o Evangelho? Diante dessa verdade que você ouviu, que a identidade como um pecador que nós somos só pode ser modificada pela intervenção de Jesus. Ou nós vamos responder positivamente: Jesus, eu entrego a minha vida para ti, eu quero ser transformado por ti, me ajuda com essas dificuldades que eu tenho. Ou você pode se manter em silêncio e com orgulho, sem confessar os seus pecados e continuar a falar de maneira desagradável a Deus, pensar de maneira desagradável a Deus e agir de maneira desagradável a Deus. Isso é triste. Vamos concluir. Qualquer homem, independente da sua origem, seu nascimento, pode ter nascido no país mais ético que tem. Sabe, um país onde ninguém rouba ninguém, ninguém mente para ninguém. Eu não sei se existe esse país, eu não acredito que existe isso. Isso é só no céu. Mas qualquer homem, independente da sua origem ou classe social, rico, pobre, que não reconhece a própria pecaminosidade, a sua identidade de pecador, terá sérios problemas no dia do juízo. Sérios problemas. Chegará na condição de condenado pela sua própria boca, porque a boca irá se calar diante de Deus. Não vai ter desculpas. Então, o dia do juízo será um dia terrível. Um dia de sérios problemas, sem possibilidade nenhuma de solução. Todos se desviaram. Essa é a realidade. E a lei do Senhor revela essa realidade. Nós vimos aqui na exposição. Por isso é necessário que apresentemos a solução para o máximo de pessoas que podemos, já que elas terão problema no dia do juízo. Elas terão problema no dia do juízo. Qual é a solução? A solução é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a transformação do coração. Sem Evangelho, sem vida. Sem Evangelho, sem vida. Essa é uma realidade que nós devemos refletir. Por fim, eu queria que nós façamos, todos que estão aqui, vocês que estão assistindo, façam algumas reflexões muito importantes. A primeira é, mesmo para nós cristãos, o pecado é um inimigo feroz. A gente vai ser tentado a falar de maneira desagradável a Deus. Nós vamos ser tentados a agir de maneira desagradável a Deus. E vamos ser tentados a pensar de maneira desagradável a Deus, sem integridade nenhuma. Então não baixe a guarda. É sério, o pecado está aí presente ainda, nos influenciando e querendo nos tragar. Segundo, olha, os homens sem Deus sempre agirão como homens sem Deus. Não crie expectativas que alguém sem Cristo é alguém bom e capaz para herdar o reino de Deus. Todos se desviaram e precisam de Deus. Então precisamos pregar o Evangelho até para as pessoas que são boas, para aquelas que não mentem, para aquelas que não roubam, para aquelas que não cometem adultério. Elas têm que ouvir do Evangelho, porque elas terão sérios problemas no dia do juízo. Sérios problemas. Os homens sem Deus agirão como homens sem Deus. A gente tem que ter essa consciência. Por último, já que a gente sabe qual é a solução, e o Evangelho é a solução para a vida das pessoas, a identidade do pecador pode ser modificada para filho de Deus. É um pecador, mas filho de Deus. Perdoado, remido, resgatado do pecado. Cidadão do céu, vai morar na eternidade com o Senhor. Precisamos refletir nisso ao final dessa pregação. Isso aqui é muito importante, vai ficar projetado aí para vocês, se quiser tirar foto ou quiser escrever. Nós vamos fazer uma oração para finalizar agora. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo cuidado com as nossas vidas, que possamos, Deus, aplicar o que ouvimos aqui e aquilo que ouvimos
faz com que cada um de nós faça uma reflexão sobre os nossos corações, sobre a nossa identidade. Somos pecadores, sim. Precisamos entender isso. O pecado está aí, batendo a porta. E só o Evangelho pode nos ajudar. Então, só o Evangelho é capaz de fazer com que digamos não para o pecado. Nos ajuda a buscarmos força no Evangelho. Também, Senhor, peço para aqueles que ouviram essa palavra, que foram impactados e ainda não têm o Senhor como Salvador, Rei de suas vidas, que eles possam entregar suas vidas a Jesus, porque ouviram falar sobre o juízo, ouviram que estão com problemas diante de Deus e sabem agora a solução. A solução é o Evangelho. Que eles entreguem a vida ao Senhor Jesus Cristo e possam desfrutar da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Finalizamos aqui a mensagem de hoje. Que Deus abençoe vocês de casa. Que Deus abençoe vocês que estão aqui presentes. Tenham um bom domingo com a família de vocês e de reflexão na palavra que foi exposta aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.